Bom, eu sou a doutora Ana Maria Martins, professora da Universidade Federal de São Paulo, diretora do Centro de Referência em Erros Inatos do Metabolismo. Eu estou aqui hoje para falar com vocês a respeito da doença de Fabry, porque hoje é o dia de conscientização dessa doença. Então, é muito importante que a sociedade, que os médicos e os próprios pacientes tenham conhecimento da doença para divulgar de uma maneira adequada. O que é essa doença de Fabry? Né? Como eu disse para vocês, eu trabalho com erros inatos do metabolismo. São alterações genéticas hereditárias, né, que vêm dos pais para os filhos, de deficiência da atividade de alguma enzima do nosso corpo. A gente tem mais de 2.000 enzimas no nosso corpo, e elas todas são responsáveis pelo funcionamento desse metabolismo fantástico, né, que tem hora de dormir, tem hora de acordar, avisa quando precisa de energia para que todas as reações metabólicas aconteçam. A doença de Fabry é uma doença desse tipo. Então, a doença de Fabry, ela tem uma deficiência de uma enzima, que é a alfa-galactosidase ácida, e essa deficiência dessa enzima vai criar alguns problemas, né, que é a própria doença. Essas enzimas, para serem produzidas no nosso corpo, existe um local com uma receita, como é que ela é produzida. E esse local é o gene. Então, existe um gene dessa enzima, da alfa-galactosidase ácida, e nesse gene o organismo recebe a informação de como produzir essa enzima. Quantos aminoácidos, é isso que essa receita vai dizer. Então, no caso da doença de Fabry, o gene responsável pela produção dessa enzima, ele está no cromossoma X. O cromossoma X, ele é um cromossoma especial, porque é um cromossoma relacionado ao sexo. Nós, mulheres, temos 2X, e os homens têm um X e um Y. Então, as mulheres que carregam esse gene com a receita alterada, com a receita errada, que a gente poderia chamar de uma mutação nesse gene, elas podem passar a cada gestação, tanto para os filhos como para as filhas, né? Uma chance de 50%. Um X dela carrega a receita certa e outro X dela carrega a receita errada. Tá? Os homens, quando ele é portador dessa doença, o gene do homem está no X, que é o único que ele tem, então, a cada gestação, ele vai passar esse X para todas as filhas dele. Né? É dessa forma que a doença acaba acontecendo. E essa doença, ela também é uma doença considerada doença de depósito do lisossomo, ou lisossômica, né? Esse lisossomo é uma organela dentro da nossa célula, de cada uma das nossas células, e essa organela, a gente poderia dizer que ela é parecida com uma usina de reciclagem. Então, ela quebra as moléculas grandes que existem no nosso corpo, ela é responsável por parte da imunidade, porque ela engloba e destrói vírus e bactérias, e ela quebra as substâncias que se acumulam quando essa enzima não funciona direito. Tá? Esse é o tal do depósito. Esse depósito, ele vai criar duas formas de doença. Uma forma é a forma mais grave, considerada a forma clássica. Por que ela é mais grave? Porque esse indivíduo tem uma deficiência, tem uma quantidade de enzima, de atividade muito pequenininha. Tanto que a doença já começa na infância. Tem até trabalho mostrando que já tem depósito durante o período embrionário, quando está na gestação da mãe, aquele embrião com doença de Fabry, ele já começa a fazer depósito. E ela vai se manifestar principalmente com dor e queimação nas mãos e nos pés, quando a criança tem febre, quando a criança vai fazer algum exercício físico, vai jogar futebol, vai andar a cavalo, que aumente a temperatura do corpo, acaba desencadeando essa dor que é desconfortável, uma dor que parece que está queimando as mãos e os pés. Isso começa nos meninos por volta de 6 anos de idade e nas meninas por volta de 9 anos de idade. Então, ela sempre começa um pouquinho mais tarde nas mulheres, porque as mulheres têm 2X, então ela tem um pouquinho a mais de enzima que esse menino, né?
Então, começa desta forma, depois ela pode evoluir. Ainda na infância, o menino pode começar a ouvir zumbido no ouvido, e ele escuta, em geral, quando ele vai para a cama. 1, 2 vezes por semana, e depois a frequência de que ele ouve esse zumbido, com a idade, ela vai aumentando. Ele pode ter dor de barriga, ele pode ter diarreia associada com essa dor de barriga, isso tudo na infância. E ele pode ter dores de cabeça frequentes na infância, e faz os exames e não vai achar outras causas. Então, ele pode ter todas essas alterações, e durante a infância e a adolescência, ele já começa a fazer depósito no coração, no sistema nervoso central, no cérebro, e ele já começa a fazer depósito no rim, tá? Com a idade, então, na vida adulta, a gente vai começar a ter as complicações. Então, a gente vai ter no rim um aumento da perda de proteína, que a gente chama de proteinúria. Então, ele começa a perder proteína, e isso vai diminuindo a função do rim, até ele chegar a fazer uma insuficiência renal, sendo necessária diálise ou transplante, né? No coração também existe um aumento do peso desse coração, e existe um aumento específico do lado esquerdo do coração, a gente chama hipertrofia do ventrículo esquerdo, que é comum nessa doença. De sistema nervoso central, a gente pode ter o aparecimento de derrames, que são acidente vascular encefálico, que pode acontecer precoce na vida, 18, 19 anos, né, numa idade realmente bastante precoce. Então, esse panorama também pode existir, que pode começar na infância, umas manchinhas roxas que acontecem na região onde o calção de banho pega, principalmente ali em torno do umbigo, então, nas nádegas, aparece mais nessa região, né? Então, dei uma pincelada para vocês do que é essa forma clássica da doença de Fabry, e existe uma outra forma, que é chamada não clássica ou de início tardio, porque ela não faz manifestação na infância. Ela não faz porque ela tem uma quantidade de atividade enzimática maior. Como que ela vai aparecer, essa doença? Ela vai aparecer ou por um quadro de hipertrofia do ventrículo esquerdo, que eu acabei de falar com vocês, que os médicos não sabem qual é a causa, e podem ter outros problemas cardíacos, como arritmia, que com o tempo isso vai acontecendo, até morte súbita, né? Uma família que tem morte súbita e que não sabe a causa, deve investigar doença de Fabry. É uma coisa importante, né? Então, essas alterações podem acontecer tanto no coração, como pode acontecer no rim, já uma insuficiência renal, ou com acidente vascular, derrames recorrentes, né, que também pode acontecer nesses indivíduos. Então, são tipos de mutações diferentes, que dão uma atividade um pouquinho maior, mas que podem dar quadros muito graves também, né? E como é que a gente faz o diagnóstico dessa doença de Fabry? Bom, primeiro, o grande desafio do paciente é encontrar um médico que escute essa história de um paciente que já tem dor na mão e no pé, que começou desde que ele era criança e que continua até hoje, que é uma coisa forte, é uma coisa que incomoda bastante, que de repente ele já tem algum problema renal, ou ele já tem algum problema cardíaco, né? Ou ele tem só essa história da dor, que também pode acontecer. Então, ele precisa encontrar um médico que, ouvindo essa história, fala, isso aí eu já ouvi que pode ser doença de Fabry. Isso é difícil. Por que é difícil? Porque nós, médicos, e também os outros profissionais de saúde, ninguém tem na graduação, quando a gente faz faculdade, disciplina de doença rara. Ninguém fala para a gente de doença rara, porque todos os ensinos no Brasil da área de saúde são focados nas doenças frequentes. Então, a gente não tem informação por doença rara. A gente aprende depois que a gente se forma, se a gente vai num congresso, vai em alguma aula, e você acaba escutando esse assunto. Por isso que é importante que todo mundo, inclusive a sociedade, nos ajude a divulgar o que é essa doença. Por isso que a gente está fazendo esse bate-papo rapidinho aqui de doença de Fabry, para dar uma lembrada do que se trata essa doença. Depois que o médico faz a suspeita do diagnóstico, ele pode pedir o exame, que é fazer a dosagem da atividade enzimática no sangue, ou ele encaminha para um serviço de referência. Normalmente, esses
serviços de referência, centros de referência, eles estão junto com os hospitais universitários, né? Então, eles são sempre relacionados à universidade, porque a gente lida mais com doença rara do que os hospitais que não são universitários. Então, o diagnóstico não é difícil, se faz a dosagem da atividade da enzima. Para diagnosticar os homens, isso pode ser suficiente, mas as mulheres, elas podem dar o exame, pode ser falso positivo. Então, eu preciso fazer um exame do DNA para mostrar qual é a mutação que está envolvida com essa doença nessa pessoa. Então, é importante ter essa identificação da mutação, porque aí a gente identifica as mulheres da família, certo? Então, o diagnóstico é feito desta forma. A doença, ela tem tratamento, existem enzimas que são produzidas em laboratório, que podem fazer esse tratamento, ou seja, é uma enzima que vai trabalhar de maneira semelhante à enzima que o organismo produz e que o indivíduo com doença de Fabry não produz, não tem, a enzima dele não tem a atividade que é necessária, né, e ele acaba tendo a própria doença. Agora eu vou deixar um recado aqui. Se você ouviu essa conversa e você acha que você pode ter doença de Fabry, o que você deve fazer é procurar a Casa Hunter, que é um parceiro aqui do nosso serviço, lá do Centro de Referência, o IGIM, que é o Instituto de Genética e Erros Inatos do Metabolismo, e a Casa Hunter pode te orientar o que você deve fazer, o que é melhor para você fazer para conseguir confirmar esse diagnóstico de doença de Fabry. Espero que esse rápido bate-papo sobre doença de Fabry tenha sido útil, né, essas informações tenham sido úteis para você, e um bom dia 28 de abril, dia para nos lembrar da doença de Fabry.